Dostoiévski aí, ele tem um grande romance chamado Irmãos Karamazov, né? E tem uma Uhum. das discussões nesse romance é quando um dos irmãos lá, né, basicamente voltado a uma família, e um dos irmãos é bastante cético e o outro é bastante crente, assim, e acredita em muita fé em Deus, né? Uma das discussões que eles têm é: se Deus não existe, tudo é permitido? Quer dizer, se Deus não existe, não existe moral objetiva? Qual que é a resposta pra isso? Ok, ok. Excelente pergunta pra gente começar. E já respondendo, penso eu, e na verdade já há um consenso em filosofia em relação a isso, que moral existe independente de Deus, na verdade. Há um consenso? Há um consenso, exatamente. Tem uma pesquisa chamada Few Papers, que é a maior pesquisa que a gente tem hoje em filosofia, para saber a opinião de filósofos para as mais variadas coisas, né. As pessoas têm uma visão, muitas vezes, que a filosofia não tem consenso para nada. A Few Papers mostra que existem alguns consensos, né, e em relação à moralidade, pensa-se que, de fato, a moralidade é independente de Deus. Então, nesse sentido, e por que que, eu acredito nisso e, na verdade, grande parte da comunidade filosófica pensa isso? Primeiro a gente tem que entender, Cauê, o objetivo da moralidade. O que é ética, né? E aqui, já adiantando, né, ética e moral, eu tô falando aqui da mesma palavra, e que vai na seguinte direção. Ética é o estudo sobre como a gente deve agir. É Hum. basicamente isso. Então, nós temos, inúmeras formas de nos comportar e, em algumas delas, eu posso estar infringindo direitos para com outras pessoas. Então, por mais que uma pessoa queira muito, beijar a outra, dando exemplo, se a outra pessoa não quer ser beijada, aquela pessoa que quer beijar não deveria ter o direito de beijar, Hum. basicamente. E, dado que nós temos vários conflitos em relação ao que nós queremos e o que outras pessoas querem, e nós temos que decidir, quem deve ter o direito de quê, tem que existir moral, tem que existir ética, porque seria o nosso meio de fazer uma avaliação racional sobre como nós devemos agir. Nesse sentido, Cauê, isso já por si só transcende qualquer tipo de relação com e dependência com religião, né. Até mesmo porque nós vamos passando para temáticas que religião, sequer, teria alguma forma de trazer alguma argumentação substancial. Por exemplo, publicidade para público infantil. É permissível ou não é permissível? Será que a gente deveria permitir com que tivesse propagandas de brinquedos, etcétera? Não vai descer Moisés com os 10 mandamentos agora pra gente decidir. Não, o que que nós temos que fazer? A gente tem que discutir racionalmente sobre isso, balancear malefícios e benefícios, e daí chegar numa conclusão em relação a como a gente deve se comportar. E nós temos Certo, mas 4 famílias morais que, nenhuma delas vai depender da existência de um Deus. isso seria relativo à própria cultura, e não Hum, necessariamente uma moral objetiva universal. na verdade, não. Eh, o que é relativo à cultura é o que as pessoas pensam que poderia ser certo ou errado. Mas, quando a gente fala de ética, o que nós estamos querendo saber é o que de fato, poderia ser racionalmente justificado como sendo uma posição, que seja moralmente permissível ou imoral. E aí, nesse sentido, nós temos que depender dos argumentos e não propriamente se a maioria pensa de uma forma ou de outra. Certo. Mas aí como que você olha então, por exemplo, que aqui no Brasil, o cara que rouba alguma coisa vai preso e lá no Oriente Médio o cara tem a mão cortada. Quer dizer, quem tá certo? É relativo à cultura, né, nesse sentido, né? Não, na verdade. O que isso expressa é simplesmente o seguinte: culturas diferentes têm maneiras diferentes de lidar com problemas de criminalidade. E isso é verdadeiro para as mais variadas coisas. Então, culturas diferentes também têm maneiras diferentes de verem, por exemplo, a questão, de como se vestir normalmente, a questão de costumes, dos mais variados, como comida, e também questões factuais. Então, você terá culturas em que a maioria das pessoas não vão pensar que, os seres humanos, evoluíram no ancestral em comum. Mas, mesmo que as culturas possam ter visões diferentes sobre uma determinada coisa, não significa que
isso depende de cultura. A Então, grande questão é que, quando eu estou falando sobre o que seria certo e errado do ponto de vista mais objetivo, o que eu quero dizer é, independentemente de cortarem a mão lá no Oriente e aqui a pessoa ser presa, a grande questão é, quais são os argumentos para uma visão e quais são os argumentos para outra? Esses argumentos que são apresentados, eles têm alguma plausibilidade? Eles têm alguma coerência interna? Eles se fundamentam em algum princípio filosófico que nós podemos dizer que é adequadamente justificado? Esse é o grande ponto. interessante. Mas então, cortar uma mão pra punir uma pessoa que rouba alguma coisa é certo ou é errado? Errado. Mas a cultura E- lá pensa, tá errado. Por que tá errado? É Ah, desproporcional. como? Então, é desproporcional. É uma punição desproporcional. Então a punição ela deve ser utilizada proporcionalmente. Não só proporcionalmente. A punição, e isso, infelizmente, né, não é bem trabalhado porque existe um certo viés cognitivo relacionado à punição, porque nós pensamos em punição em termos de vingança, e isso, na verdade, é um viés evolutivo, e não propriamente algo que a gente consegue sustentar racionalmente. A punição ela deve ser pensada para evitar com que esse mal aconteça novamente, ao mesmo tempo em que nós conseguimos equalizar para que pessoas que errem não sejam penalizadas a ponto de que falhas humanas possam ser simplesmente banalizadas do ponto de vista de não ser aceitáveis. Então, a ideia é, quais são as estratégias que nós podemos fazer para que uma pessoa que cometeu algo que não deve ser feito possa ser impedida de fazê-lo. E aí, eu posso ter determinadas punições que vão desde fazer com que aquela pessoa sofra algum tipo de incômodo, ou seja, que ela sofra, então, numa prisão, ou uma multa, ou qualquer coisa desse tipo, ou até mesmo educativas. Vamos supor o seguinte, olha só que louco. Vamos supor que o que a gente tem de mais evidências que demonstre que em casos de roubo é o que diminui a incidência das pessoas roubarem, seja você, ao invés de prender, dar, sei lá, R$1.000 para essa pessoa. Nós deveríamos dar R$1.000 para essas pessoas ao invés de prender. Obviamente, no mundo real, isso não é o que acontece. Então as pessoas não podem me entender errado. Você não deve fazer isso porque se a gente, provavelmente, né, se a gente fizesse algo desse tipo, você incentivaria o roubo ao invés de você conseguir impedir com que as pessoas roubem. Mas a grande questão é, se fosse aquilo que a gente teria de melhor evidência, sei lá, criar algum incentivo positivo, ao invés de você causar algum tipo de sofrimento, deveria ser feito. Só para você entender como é que punição não é vingança. Punição é, devo fazer algo para impedir com que aquela pessoa repita esse comportamento de uma maneira a causar menos danos, ao mesmo tempo em que, de fato, aquela punição seja efetiva. Tá. Então, por que quando eu perguntei se seria certo ou não cortar a mão, você só falou desproporcional? Que seria Sim. uma punição desproporcional. Eu falei em termos desproporcionais por uma razão muito clara. Quando a gente trata de punições, é sempre importante pensar que uma ação que ela é errada, mesmo que algo consiga cercear o erro dessa ação, nós temos de ter um mecanismo que permita fazer com que ações que as pessoas poderiam deixar de fazê-lo sem necessitar de uma força muito grande, tenham, de fato, uma consideração para que a punição não seja severa o suficiente a ponto de corrigir aquela pessoa socialmente. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.